Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou demonstrar a ferramenta de balanços de estoque. Periodicamente, as empresas fazem uma contagem do seu estoque para confrontar a quantidade palpável, a quantidade ali física, com a quantidade que o sistema acha que tem, que o software de gestão que a empresa utiliza acha que tem. Por quê? Porque pode haver divergências. Por exemplo, o sistema pode estar indicando que um determinado produto tem uma quantidade de estoque 5, mas ao contar fisicamente, a empresa detectou que só tem 3. Ou seja, o sistema acha que tem 5 e na contagem do estoque foi detectada que tem somente 3. Então há uma diferença aí de 2 peças. O que pode ter acontecido? A pessoa responsável, por exemplo, por lançar a venda, não ter lançado uma venda. Eu só estou dando exemplo, tá? Então, o sistema tinha 5, não foi feita a saída de 2 peças, então ele acha que ainda que tem 5. Mas, fisicamente, a quantidade palpável tem 3 só, tá? Então, é feito esse balanço de estoque, essa contagem de estoque, justamente para identificar essa divergência e fazer a correção. Então, ao invés da empresa, do responsável pelo balanço, fazer isso manualmente, ter que ir olhando peça a peça e depois lançar entradas e saídas uma a uma, o sistema tem uma ferramenta para auxiliar nessa operação, que é a ferramenta de balanço de estoque. Então, é importante ressaltar que essa ferramenta é para balanço de estoque, não é para balanço fiscal, balanço financeiro, não, tá? Porque às vezes a empresa fecha ali um dia para fazer um balanço geral, não só de estoque, tá? Esse balanço que eu vou explicar aqui é só a parte do estoque, a contagem de estoque para confrontar a quantidade palpável física que existe realmente em estoque com a quantidade que o sistema acha que tem, tá bom? Então vamos lá, para a gente acessar a ferramenta, a gente vem no menu principal, ferramentas, e entra em balanços, tá? Ele vai abrir a tela inicial, onde lista todos os balanços já realizados. Não tem nenhum balanço listado, porque nunca foi feito nenhum balanço, tá? Porque a gente vai adicionar o primeiro aqui. Para adicionar, a gente vem no lado esquerdo, adicionar um novo balanço. A primeira informação que o sistema pede ele questiona de qual unidade de estoque que é esse balanço. Se na sua empresa somente existe uma unidade de estoque, você deixa todas ou informa ela, que no caso vai ser só uma geral. Se na sua empresa existe 2 ou mais unidades de estoque, você vai fazer o balanço uma a uma. Primeiro da unidade de estoque 1, depois da unidade de estoque 2, depois da unidade de estoque 3. Porque se existe mais de uma unidade de estoque e você deixar todas, vai juntar tudo e aí vai virar uma bagunça, tá? Então vamos lá. Se tem uma unidade de estoque só uma, pode deixar todas ou marcar ela mesmo, não tem problema. Se há mais de uma, aí tem que fazer primeiro a contagem, né? O balanço da unidade de estoque 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4, né? Lógico que na sua empresa cada unidade de estoque tem um nome certinho e você vai fazer uma por uma. Tá? Ou seja, um balanço para cada unidade de estoque. Nesse caso aqui, eu vou fazer todas, que a gente tem estoque aqui somente numa unidade de estoque. Eu vou até aqui no cadastro, unidade de estoque, tá? E ó, só tem uma aqui, tá bom? Nesse canal tem um vídeo explicando o que é unidade de estoque, mostrando como cadastrar, tudo certinho, tá? Então não vou perder tempo aqui falando sobre unidade de estoque, porque tem um vídeo específico para isso. Então, adicionar, vou deixar todas, e aqui embaixo eu posso especificar um grupo. Se o seu estoque é muito grande, é recomendado que você primeiro faça a contagem, o balanço só dos brincos, depois só dos anéis, depois só dos colares, tá? Fica mais fácil e mais organizado. Se você quiser fazer de tudo, pode, né? Mas se o seu estoque é muito grande, eu recomendo que faça por grupo, tá? Nesse caso, eu vou deixar todos. Quando eu clicar em confirmar, o sistema vai abrir a tela de balanço. E aqui eu vou explicar aqui um pouco sobre as informações que estão disponíveis aqui. O código ele gera, a data e hora também ele já carrega. O responsável é o funcionário que está fazendo o balanço. Ele já detectou esse funcionário de código 8, mas eu poderia mudar. É a funcionária Maria, o funcionário João,
né? Ou o gerente que vai estar fazendo o balanço. O importante é que essa pessoa tem que estar cadastrada lá como funcionário no cadastro de pessoas, tá? Então é a pessoa que é responsável por esse balanço. Aqui em cima a gente tem também um campo aberto para colocar as observações que forem necessárias sobre esse balanço, tá? Vou voltar aqui. E aqui embaixo o mais importante são os produtos. Perceba que o sistema já carregou, né, os produtos aqui para a gente. Bom, e aqui ele coloca a referência, o código do produto, código do fornecedor, a descrição do produto. E as informações mais importantes são essas três aqui: quantidade no sistema, quantidade no balanço e a diferença do que o sistema acha que tem com o que foi informado no balanço, tá? Então essa coluna o sistema carrega com a quantidade que ele acha que tem na empresa. Lembrando que tem o estoque na empresa e o estoque pertencente à empresa. Essa coluna é o estoque na empresa. Tem vídeo, tá? Falando mais sobre isso, porque a quantidade na empresa é tudo o que está fisicamente na unidade de estoque ou na empresa. Nesse caso, eu só tenho uma unidade de estoque. Então, essa coluna é a quantidade no sistema, na empresa. Não é a quantidade pertencente à empresa. Por que tem diferença isso? Porque é o seguinte, imaginamos que você tem esse brinco aqui, na empresa tem 3, mas pertencente à empresa tem 10, porque 7 está na mão de uma consignatária, tá? Lógico que eu estou falando no caso de uma empresa que trabalha com consignação. Se sua empresa não trabalha, não tem por que se preocupar, tá? Então a sua empresa que trabalha com consignação, as 7 peças que estão com consignatárias, ele não considera aqui. Por quê? Porque quando ela levou, ela assinou um compromisso, uma responsabilidade por essas peças. Não faz sentido nesse balanço aqui entrar a peça que está em consignação. Só entra o que está na empresa. O que está em consignação lá não entra, tá bom? A quantidade no balanço é a quantidade que você vai estar digitando, que na verdade, provavelmente sua empresa tem uma etiqueta com código de barra, você só vai ficar passando o leitor, tá bom? Você poderia digitar? Poderia chegar aqui e falar assim, essa eu tenho 3, realmente, essa eu tenho só uma, essa eu tenho 8, essa eu tenho 15. Poderia digitar, mas não é muito produtivo. Porque quando você estiver fazendo balanço, você vai estar ali com as peças em mãos ali e você pode ir passando o leitor uma a uma, tá? Fica mais produtivo, mais rápido, né? Tá bom? Mas se você preferir digitar, tem essa opção também. Bom, pode acontecer de alguns produtos não serem listados aqui, porque ele só vai listar os produtos que tenha quantidade na empresa maior que 0. Mas se eu digitar um produto aqui, por exemplo, o produto 6, ele encontrou e ele vai colocar na lista. Tá vendo que ele colocou na lista? E por que ele não trouxe já carregado? Porque a quantidade é 0, né? Se a quantidade é 0, a chance de realmente não ter essa peça em estoque é maior, ele nem lista, tá? Mas se acontecer de você passar o leitor na peça, o que ele fez? Ele carregou aqui. Quantidade no sistema, 0. Quantidade que você informou por enquanto, 1. Nenhuma no sistema, 1 no balanço, deu -1 aqui. Daqui a pouco eu vou falar dessa coluna final. Deixa eu remover esse item aqui, que aí depois a gente fala um pouquinho, tá? Então, quantidade que o sistema acha que tem, quantidade que você está informando no balanço e a diferença. A diferença é quantidade no sistema menos quantidade no balanço. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar que realmente tem 3, ele zera. Diferença, que é sistema menos balanço, 0. O que significa quando dá 0 aqui? Significa que nesse produto aqui eu não vou precisar, na verdade o sistema que vai fazer isso para a gente, ele nem vai precisar fazer entrada de estoque nem saída, porque está certa. A quantidade que o sistema acha que tem está batendo com a quantidade realmente que a gente tem, que a gente contou, a quantidade palpável, tá? Vamos para outro exemplo. Aqui eu vou falar, o sistema está falando que tem 2, eu vou falar que eu só tenho uma. 2, que o sistema acha que tem, menos uma que eu informei no balanço, deu uma diferença de 1. O que o sistema vai fazer aqui? O que ele precisa fazer com esse 1? Fazer uma saída. Porque o sistema está falando que tem 2, mas só tem uma no balanço, então precisa fazer a saída de uma. Vamos para mais um exemplo. Eu dei um exemplo igual, dei um exemplo menor, vou dar um exemplo maior. Vou falar que aqui tem 12.
O sistema acha que tem 10. Você informou que tem 12, palpável, o sistema precisa fazer uma entrada de 2. Lógico que eu estou demonstrando e falando isso para que você entenda toda a funcionalidade. Mas no dia a dia, o único trabalho que a pessoa responsável por fazer o balanço vai ter é de entrar nessa tela, chegar aqui, nessa coluna produto e começar a passar o leitor. Bip, 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 peça a peça. Passou o leitor em tudo, vai salvar e depois vai gerar a entrada e saída necessária, que eu já vou chegar lá. Mas eu queria te informar isso. Eu estou detalhando cada um dos campos, falando aqui para você entender como funciona. Mas no dia a dia, uma vez entendido como que funciona a ferramenta de balanço, o único trabalho é entrar na tela, passar o leitor produto a produto e salvar, e depois gerar entrada e saída que eu vou estar mostrando, tá? Bom, eu vou zerar aqui, vou deixar tudo zero, porque eu quero mostrar como se eu estivesse passando o leitor. Então eu venho aqui lá na coluna produto e vou começar a passar o leitor. Eu vou chegar aqui e vou colocar que eu quero utilizar o leitor. Vai ter um vídeo nesse canal específico falando sobre essa opção, porque dá para configurar para deixar marcada essa opção de utilizar leitor, para não precisar ficar marcando toda hora, tá? Vou deixar marcado e aqui eu vou imaginar como se eu tivesse bip passando o leitor. Então eu vou começar a passar. Bip, passando, ele vai incrementando. Perceba que eu digitei o código 1, passei o leitor na peça de código 1, e ele, como eu passei 2 vezes, ó, a quantidade no balanço já foi para 2. Se eu passar mais uma, vai para 3. Passar mais uma, 4, 5, e assim por diante. Tá? Agora peguei outra peça. Vou passando o leitor no código de barras. E vamos lá. Outra peça. E vou passando, ele vai incrementando, porque é assim que você quer. Você quer passar, pegar as peças e passar no leitor e o sistema se vira, né? Tá? E vamos lá para a próxima. Vou passando. Vamos lá para a próxima peça. Próxima. Lógico que eu não preciso seguir ordem nenhuma, tá? Quando você estiver fazendo o balanço, você vai pegar as peças, pode estar tudo misturado. Talvez você organize, né, para ficar mais bonitinho, mas pode estar tudo ali misturado, você só vai tendo cuidado para passar uma vez só o leitor, não repetir, pega a próxima, bip, bip, vai passando. Igual o supermercado ali no caixa. Ele vai passando os produtos na ordem que está vindo ali na esteira. No seu caso, você vai pegando as peças e passando, tá? Não precisa ser na ordem, não. Tá bom? Vou passando aqui. E eu posso digitar. Vai ter outros produtos que não estão na lista, não tem problema. Igual eu falei. Digita um produto aqui que nem está na lista e vai. E assim por diante. Vou informando os produtos, vou passando o leitor. Quando eu terminar de passar o leitor em todas as peças, no caso aqui eu só tenho uma unidade de estoque. Se no seu caso você estiver fazendo por unidade de estoque, no momento que você tiver passado todas as peças daquela unidade de estoque, né? Se for para o grupo também, tiver passado só nos brincos ou só nos anéis. Então, passei em tudo, clique em salvar, tá? E o balanço vai ficar aqui salvo. Deixa eu só tocar num ponto importante. Vamos imaginar que você fechou a empresa no sábado de manhãzinha para fazer o balanço de estoque, tá? Você começou lá 8 da manhã, passando, e aí deu 10h30, 10 horas, você parou para tomar um café, tá? Para tomar um lanche. Então você está lá dentro do balanço, passando o leitor, parei para tomar um café, para tomar um lanche. Salva, tá? 11 horas você voltou do lanche. Entra aqui, vamos imaginar que você fechou o programa. Entrou no sistema, vem em ferramentas, balanços, vem no balanço que você começou, né? No sábado às 8 horas, alterar e continua passando o leitor. Precisei parar de novo? Salva, né? Salva, depois vem aqui, voltou lá do almoço ou do café da tarde, alterar e continua passando, tá? Não tem problema. Você pode ir salvando e voltando. Lógico que você não vai começar um balanço no sábado e ficar com ele domingo, segunda, terça, quarta, quinta fazendo, não. Pode reparar que balanço todas as empresas fazem num dia. Se você tiver um estoque muito, muito grande, tem que fazer o mais rápido possível, né?
não é nada recomendado, não é legal abrir um balanço e terminar um balanço em uma semana. Por quê? Porque nesse meio tempo de uma semana você não vai ficar com a empresa parada. Tá? Então o balanço é indicado fazer o mais rápido possível, se possível num dia no máximo. Tá bom? Bom, uma vez que eu salvei o balanço aqui, o programa mostra algumas informações aqui interessantes, que ele mostra lá dentro também. Aqui dentro ele mostra também, ó, entradas necessárias e saídas necessárias. Ele está me informando que, de acordo com o que eu passei no leitor, de acordo com o que eu digitei, serão necessárias fazer 6 entradas, quantidade, né? Quantidade 6 de entradas e quantidade 3 de saídas, tá? A minha intenção aqui é mais mostrar, detalhar todas as informações. Tá? Aqui ele mostra também quantidade necessária de entrada, quantidade necessária de saída, 6 e 3. Tá? Mas qual o trabalho que você vai ter? Bom, salvei o balanço, vem agora aqui em gerar, tem um botão gerar, tá vendo aqui? Vou na setinha, gerar entrada ou gerar saída. Eu sei que eu vou precisar gerar uma entrada porque a quantidade de entrada necessárias para serem geradas é 6 e a quantidade de saídas são 3. Tá? Então eu estou vendo que vai ser necessário gerar entrada e gerar saída. Então veio no gerar entrada. Se tiver zero e você mesmo assim clicar, o programa vai avisar, fica tranquilo. Então, qual o trabalho que eu tenho? Gerar entrada. Entrada para acerto. Poderia ser outra entrada customizada, tá? Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, clico aqui que eu quero gerar uma entrada, tá? Ele já abre a tela certinha com os produtos e as quantidades. Eu só vou ter o trabalho de clicar em salvar. Ou seja, o que eu estou gerando? Uma entrada dos produtos, né, que eu encontrei divergência no balanço. Salvo. Nesse momento ele fala que a entrada foi gerada e já marca aqui, ó, entrada gerada. Qual o código da entrada que foi gerada? Código 3. Isso é o código da entrada que foi gerada. Vou lá rapidinho, movimentações, entrada para acerto, ó. A gente vai ver que tem uma entrada de código 3 gerada aqui. Bom, gerei a entrada, agora eu vou no gerar saída. Vou gerar uma saída para acerto. Ele já carregou a quantidade dos produtos, só preciso clicar em salvar. E ele já preenche aqui saída gerada, tá? Bom, esse balanço está concluído. Qual foi o trabalho? Entrei no balanço, passei o leitor, salvei e gerei entrada e saída. Pronto, está feito o balanço. Esse balanço aqui, uma vez que eu já gerei entrada e saída, eu não vou entrar mais e manipular ele. Isso é um balanço encerrado. A história é concluída. Não tem por que eu entrar aqui e mexer mais. Tá bom? Uma vez feito o balanço, né, ele vai ficar aqui como histórico. Quando eu for fazer daqui 30 dias, por exemplo, um novo balanço, adicionar novo balanço. Tá? Eu não vou mais em alterar, vou adicionar novo balanço. Ah, mas eu fiz errado, o balanço ficou todo errado, ele é inútil porque não deu certo. Eu posso excluir. Só que foi gerada entrada e foi gerada saída. Então eu tenho que ter o cuidado de excluir a entrada que foi gerada e a saída que foi gerada. Tá? Então vamos imaginar que eu fiz esse balanço, gerei entrada, gerei saída, mas eu detectei que foi feito tudo errado. Não está certo, eu preciso voltar, preciso excluir. Primeira coisa que eu vou fazer, excluir a entrada e excluir a saída. Eu estou dando um exemplo, tá? No dia a dia não vai ficar acontecendo isso, mas se acontecer do balanço ter sido feito errado e você quer voltar, eu preciso excluir esse balanço, mas eu preciso excluir antes a entrada e a saída. Então venho na entrada para acerto, aqui em movimentações, entrada para acerto, vou na entrada que eu preciso excluir, que o programa está falando, a entrada de código 3. Venho aqui na tela de entrada e procuro a entrada de código 3. Nesse caso está simples porque só tem ela, mas poderia ter várias. Procuro a entrada de código 3, clico e seleciono ela e excluir. Tá? Vou colocar aqui uma observação. Tá? E coloca a senha do usuário conectado no momento, que é o usuário administrador, senha, e excluir. Preciso também excluir a saída que foi gerada, que é de código 4. Vem saídas. Aqui tá fácil também porque só tem ela, mas se tivesse várias eu ia procurar a saída de código 4, excluir. Tá? Excluir, pronto. Agora que eu já excluí a entrada e a saída, vou clicar aqui no único balanço que tem.
e vou excluir ele, tá? Sempre muito cuidado para excluir, para estar selecionando aquilo realmente que você quer excluir, tá? Excluir o balanço, tá? Aí, vou agora lançar, porque eu fiz errado, agora eu vou lançar o balanço certinho, tá? Bom, eu vou entrar aqui de novo, tá? Vamos imaginar que eu informe que eu quero fazer um balanço só de brincos. Tá vendo que ele carrega para mim só os brincos. Se eu informar aqui um colar, vou pegar ele vai me dar uma mensagem. O produto deve ser do grupo especificado no momento da criação do balanço. Ele não deixa eu informar um produto que não seja brinco, tá? Para evitar aí que a pessoa que esteja fazendo balanço cometa erros, tá? Beleza? Então ele vai fazer isso. Bom, eu vou mostrar duas opções que tem dentro da tela de balanço que causa dúvidas e pode causar confusão, tá? Vou clicar em adicionar, vou deixar todas as unidades de estoque, todos os grupos, confirmar, e o sistema abriu aqui a tela de balanço. São esses dois botões aqui, essas duas ações aqui, ó. A primeira é atualizar coluna quantidade no sistema para o produto selecionado, e a outra é atualizar a coluna quantidade no sistema para todos os produtos. Ao clicar nesses botões aqui, a única atividade que o sistema realiza é o recarregamento da quantidade no sistema. Somente isso o programa faz. Às vezes o pessoal acha que ao clicar aqui, o sistema já faz o acerto de todo o balanço, já arruma tudo. Não, ele simplesmente recarrega essa quantidade aqui no sistema. Se eu clicar no primeiro, ele recarrega a quantidade somente para o produto 3, que é o produto selecionado no momento. Se eu clicar no segundo aqui, ele recarrega a quantidade no sistema de todos os produtos listados, tá bom? É somente isso que o sistema realiza ao clicar nesses botões aqui, tá bom? Bom, a ferramenta de balanço basicamente é isso. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, curta, inscreva-se no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Obrigado e até o próximo. Atenção! Nosso software, obviamente, assim como qualquer outro, não exime sua empresa de suas obrigações fiscais e tributárias, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Mantenha-se permanentemente atualizado sobre as obrigações fiscais e tributárias da sua empresa por meio de um especialista, por exemplo, o seu contador. Se sua empresa deseja emitir documentos fiscais através do nosso software, por favor, entre em contato conosco que iremos esclarecer dúvidas, prestar mais informações e auxiliar nas configurações necessárias. Assista também os vídeos neste canal relacionados à configuração e emissão de documentos fiscais.